Entre todos os fenómenos naturais que acontecem no nosso planeta, os terremotos são os fenómenos que mais mortes causaram. Morrem todos os anos umas 15.000 pessoas devido aos terremotos. As bruscas movimentações de solo originaram grandes catástrofes durante toda a nossa história, contribuindo também para a configuração da paisagem do nosso planeta. A intensidade sísmica mede-se com a ajuda da escala de Richter, que vai de 0 a 9, em que cada número representa uma libertação de energia 10 vezes maior que a anterior. Embora não se conheça com precisão o comportamento das diferentes camadas da Terra, a ciência atual dá-nos muitos dados sobre um dos mais terríveis fenómenos naturais que existem. Os terremotos. Um movimento sísmico é um movimento da superfície terrestre de curta duração e de grande intensidade, que tem origem no interior da superfície do manto. Este ponto onde se dá o foco sísmico chama-se hipocentro. Uma vez que a vibração se propaga mediante ondas concêntricas, o ponto da superfície onde esse foco chega primeiro está na vertical do hipocentro e chama-se epicentro. O hipocentro pode estar localizado entre 9 a 18 km de profundidade. A Terra é submetida todos os anos a 1 milhão de terremotos, entre os quais pelo menos 10 são de natureza catastrófica e cerca de uma centena são menos catastróficos. A maioria deles acontecem geralmente no fundo dos oceanos, onde não causam estragos. Os terremotos mais violentos libertam uma energia igual à de 100.000 bombas atómicas correntes. Temos conhecimento de terremotos que mataram mais de 800.000 pessoas. Os efeitos secundários dos terremotos são muitas vezes mais desastrosos que eles próprios. Uma grande quantidade de vítimas vêem-se presas nos incêndios que se desencadeiam devido a fugas de gás que se propagam rapidamente. A situação costuma ser agravada pela ruptura de canos e falta de água, que torna impossível apagá-los. No terremoto de São Francisco de 1906, os movimentos sísmicos destruíram grande parte da cidade, mas o mais destrutivo foram os pavorosos incêndios que obrigaram a dinamitar quarteirões inteiros para impedir a destruição de toda a cidade. Quando um terremoto afeta uma região submarina, dão-se ondas gigantescas com o nome de tsunamis e que avançam a mais de 700 km por hora. Apesar de não causarem grandes transtornos em alto mar, ao chegarem a águas pouco profundas e confinadas, como a baía, elas são muito perigosas. O mar sai da costa e aparece convertido numa enorme parede de água que pode ultrapassar os 30 metros de altura. Um destes tsunamis arrasou a cidade de Lisboa em 1755. Os terremotos produzem ondas sísmicas que se propagam em todas as direções e são detectadas com os aparelhos chamados sismógrafos, que registram as alterações da superfície terrestre sob a forma de gráficos numa tira de papel. Os terremotos importantes são de origem tectónica e estão relacionados com as fraturas da superfície terrestre. Placas tectónicas. Os terremotos estão muito relacionados com a estrutura interna do nosso planeta. A Terra tem um núcleo central, que possui uma parte em estado líquido, e uma outra que consiste numa espessa zona de materiais semifundidos, o manto. À sua volta, existe uma camada sólida, a superfície terrestre. Não se trata de uma camada uniforme, mas sim de uma série de placas rochosas. Existem 6 grandes placas tectónicas: América, África, Euroásia,
Índia, Pacífico e Antártida. As placas flutuam sobre o manto de basalto e mexem-se. Este fenómeno chama-se deriva continental. Alfred Wegener afirmava no princípio do século que todos os continentes teriam estado unidos na era primária, formando um único continente, denominado Pangeia. Este teria sofrido fragmentações, levando à formação dos continentes atuais. Há pontos no planeta em que, de forma lenta mas contínua, se está a formar a superfície terrestre. Umas enormes cordilheiras de vulcões atravessam o fundo dos grandes oceanos. São as dorsais meio-oceânicas. Estas gigantescas cordilheiras submarinas são formadas por enormes vulcões com forma de fissura. Ao longo destas fissuras, de muitos milhares de quilómetros de comprimento, está continuamente a aflorar material procedente do manto, que se distribui em duas bandas longitudinais e que vão formando a nova superfície terrestre. A superfície terrestre, por sua vez, destrói-se progressivamente nas zonas chamadas de subducção, onde as placas se afundam debaixo de outras e fundem-se no manto. As zonas de união das placas têm que suportar enormes pressões, tendo por isso uma grande instabilidade sísmica e vulcânica. As dorsais submarinas são das zonas mais instáveis. Excepcionalmente, estes vulcões submarinos podem vir ao de cima da superfície do oceano, formando ilhas de grande atividade vulcânica, como é o caso da Islândia. Também são instáveis as zonas onde uma placa fica sobreposta noutra e nos locais onde as placas roçam lateralmente. Este é o caso da falha de Santo André, que se reconhece bem sobre o terreno devido à natureza descontínua que o solo apresenta. Estende-se em linha reta paralela à costa do Pacífico durante quase 1000 quilómetros, desde São Francisco a Los Angeles. Os frequentes movimentos sísmicos desta zona produziram algumas deslocações laterais de até cerca de 4 metros. Zonas sísmicas. As regiões do planeta mais sensíveis aos terremotos costumam ser as zonas fracas da superfície terrestre, onde existem grandes fraturas que se deslocam periodicamente. 80% dos terremotos acontecem no Pacífico e 15% no Mediterrâneo. No Pacífico, a plataforma oceânica penetra por baixo da continental, o que gera uma grande instabilidade ao longo da costa. São frequentes os terremotos no Japão, onde, apesar das precauções na construção, se dão grandes catástrofes devido à sua densidade demográfica. Mas não só as ilhas sofrem tremores de terra, também o Alasca, o Canadá, os Estados Unidos e a América Central, e muito especialmente a Cordilheira dos Andes, são locais de violentos movimentos sísmicos. O Chile é um dos países onde mais frequentemente acontecem terremotos. Nestas imagens vemos as consequências dos últimos terremotos na Sicília e na Rússia. Correspondem à zona do Mediterrâneo que se propaga para este, através da Ásia Menor, até ao sul da Rússia. Trata-se de uma zona de fricção entre as placas europeia e africana. Também a zona do Himalaia, até ao Paquistão, apresenta um elevado risco de terremotos pela colisão das placas da Índia e asiática. Definitivamente, os terremotos são a consequência do reajuste das placas que formam a superfície terrestre. Esta enorme quantidade de energia, libertada bruscamente, vem recordar-nos dramaticamente que habitamos um planeta vivo, que segue lentamente a sua evolução ao longo do tempo.